Começando então com as potências de 10, né? Muita gente pergunta para que isso, né? Para que servem as potências de 10, né? Quando a gente estuda física, a gente muitas vezes se depara com coisas muito grandes, como a nossa galáxia, né? Que tem esse tamanico aqui, né? Ou coisas muito pequenas, tipo um átomo, né? Então, tem certos números que não dá para escrever, né? É complicado. Fazer conta com eles, então, muito complicado. Por isso, né, é que as potências de 10 existem, ok? Bom, então, um pouquinho de matemática, né? A potência de 10, ela serve basicamente para a gente começar a suprimir zeros, né? Então, por exemplo, né, 10 à primeira potência é 10, tem um zero. 10 elevado à segunda potência é 100, são dois zeros. 10 elevado à terceira potência são 1000, 3 zeros. 10 elevado à sexta, 6 zeros, 1 milhão. 10 elevado à nona, 9 zeros, 1 bilhão, né? É só para vocês terem uma ideia, o nosso universo observável tem cerca de 10 a 23 quilômetros, né? Que seriam 23 zeros, ok? É muita coisa, muito grande. O que seria de nós sem as potências de 10? Bom, isso que a gente está começando a usar são as potências de 10 positivas, né? Então, é uma das formas de abreviar um número e um número grande, tá? Ou seja, é um número maior do que 1, maior do que 10 normalmente, né? Então, quando a gente escreve assim, ó, 3 vezes 10 a 1, né? 3 vezes 10 a primeira potência, isso é 3 vezes 10, né? Que daria 30, né? 4 vezes 10 ao quadrado é 4 vezes 100, que daria 400. Vejam, aqui tem dois zeros, né? Que complementam 4. Então, aqui é 4 com dois zeros, ok? 5 vezes 10 ao cubo seria 5 vezes 1000, 5000. 5 com 3 zeros. 7 vezes 10 à sexta é 7 vezes 1 milhão, 7 milhões. 7 com 6 zeros. 8 vezes 10 à nona, 8 com 9 zeros. 8 bilhões. Ok? 10 à nona, 9 zeros, né? Igual ao nosso Sol, né? Possui aí uma massa de 2 vezes 10 a 30 quilos. Nossa, seriam 30 zeros, pessoal. É muita coisa, né? Não dá para a gente ficar escrevendo isso, né? Bonitão o nosso Sol, hein? Bom, agora, se você quiser expressar números muito pequenos, a gente vai usar potências de 10 negativas, né? Lembra como é que funciona a potência de 10 negativa, ou melhor, uma potência negativa? Quando você tem um expoente negativo, ele inverte o número, né? Quer dizer, 10 elevado a menos 1, na verdade, é 1 sobre 10 elevado a 1, ok? 1 sobre 10 elevado a 1 sobre 10, que é 0,1. Então, na verdade, esse 1 que está aqui, né, é uma casa depois da vírgula. 10 elevado a menos 2, que seria 1 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 100, é 0,01, um centésimo, né? Que seria duas casas depois da vírgula. Menos 2, duas casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 3 seria, então, 3 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 6, 6 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 9, 9 casas depois da vírgula, né? E aí tem bem menores, né? Um átomo de carbono, por exemplo, tem 2 vezes 10 a menos 26 quilos, né? É bem pequeno. 26 casas depois da vírgula, ok? Então, na verdade, a gente vai usar a potência de 10 justamente para a gente suprimir essas casas depois da vírgula, né? Quando é menos 1, é só uma casa depois da vírgula. Menos 2, duas casas. Menos 3, três casas. Menos 6, ó, já são 6 casas depois da vírgula. Veja que aqui, gente, não é só o número de zeros, não, tá? É o número de casas depois da vírgula. A gente tem aqui 5 zeros, né? Mais o 7. Então, o 7 conta aqui, tá? Nas potências positivas não conta. Aqui, 8 vezes 10 é menos 9. A gente tem, então,
9 casas depois da vírgula, né? E só para vocês terem uma ideia, um próton, ele tem um raio de 8 vezes 10 a menos 16. Seriam 16 casas depois da vírgula, né? É muita coisa, né? Ou seja, é pouca coisa, na verdade, um número muito pequeno. Mas também nós estamos falando de um próton, né? Aquela partículazinha que fica lá no núcleo do átomo. Realmente, ela é muito pequena. Certo? Então, uma definição importante é a de notação científica, tá? O que quer dizer isso? Vocês vão perceber que quando a gente usa a potência de 10, tem várias formas de você escrever um número. Por exemplo, olha esse número aqui. Esse número aqui é 4 bilhões, 560 milhões, né? Se eu quiser só tirar os zeros dele, eu posso escrever aqui, ó, tem 3, 6, 7 zeros. Então, eu posso escrever 456 vezes 10 a sétima, tá? Também eu posso andar uma casa com a vírgula aqui e isso vira 45,6 vezes 10 oitava. Ou ainda eu posso andar duas casas com a vírgula e ficar 4,56 vezes 10 a nona. Ok? Aí você perguntar assim, será que tem uma forma correta, né? Qual das três é a mais correta, né? Tem uma? Será? E aí que entra a ideia de notação científica. A mais correta, né, que é o padrão para a gente colocar num trabalho, né, num artigo científico e tal, é o que a comunidade científica usa, né? É o que a gente chama de notação científica. E qual deles? Como é que faz? Bom, a regra básica é essa, ó. É apenas uma casa antes da vírgula. Opa, e essa casa não pode ser zero, não, tá, gente? Porque zero à esquerda não vale nada, né? Cá entre nós. As três formas que eu apresentei aqui, né? Qual que obedece essa regra? A última aqui, né? Ó, 4,56 vezes 10 a nona. Então, ela é a forma de notação científica desse númerozão grandão aqui, ok? Só uma casa antes da vírgula, e essa casa não é zero. Beleza? Bom, e aí vocês vão ver uma coisa que eu até já falei aqui rapidinho, não sei se vocês prestaram atenção, a gente pode andar com a vírgula, né, para mexer na potência. Então vamos ver agora como que é isso em detalhes, né? Como é que a potência muda andando com a vírgula? Bom, aí tem duas regras. Depende do lado que a vírgula vai. Se a vírgula for para a esquerda, o expoente da potência de 10 vai aumentar. Cada casa que você anda, o expoente da potência aumenta uma unidade, tá? Então, por exemplo, se a gente tinha lá 456 vezes 10 à sexta, por exemplo, isso aqui pode virar 45,6 vezes 10 à sétima, né? Porque, ó, a vírgula não aparece, então ela está no finalzinho aqui. Agora, aqui, ela já pulou uma casa, ela saiu do final e veio para cá, ó. Então, se ela pulou uma casa para a esquerda, a potência vai aumentar 1. 6 mais 1, 7. Ou, no caso aqui, ó, andou mais uma casa. Ó, ela estava aqui, né? Ela estava entre os 5 e 6, agora ela está entre 4 e 5. Andou mais uma casa, o expoente aumentou mais uma. 7 virou 8. Ok? Então, andando para a esquerda, o expoente aumenta. Agora, cuidado com o número negativo, galera. Com potência negativa. A turma tem uma dificuldade com potência negativa, com número negativo em geral, né? Então, presta atenção. A gente tem lá 789 vezes 10 a menos 6. Menos 6 é a potência. Vou andar uma casa com a vírgula. A vírgula não aparece quando ela está no final. Andou aqui, ó, uma casa. O expoente tem que aumentar 1. Beleza, é menos 6. Soma 1 a menos 6. Não dá menos 7, não, tá? Dá menos 5. Ok? Da mesma forma, se você andar mais uma casa com a vírgula, para colocar em notação científica, 789 vai ficar vezes 10 a menos 4, porque era menos 5, somou 1, deu menos 4. Ou se você pensar lá do primeiro, para o último, a vírgula anda duas casas, 1, 2, menos 6 mais 2, menos
4. Lembrando que menos 4 é um número maior do que menos 5, que é um número maior do que menos 6, ok? Então, muito cuidado quando for trabalhar com número negativo, potência negativa, né? Porque os erros são muito mais frequentes quando as potências são negativas, ok? Aquela onde você soma, parece que está diminuindo, né? Mas não está diminuindo não, está aumentando. Porque lembrando que menos 4 é maior do que menos 6. Então, a regra aqui é vírgula para a esquerda, né? Toda vez que a vírgula for para a esquerda, o expoente aumenta. Beleza? Então, o expoente aumenta para a esquerda. Essa é a regra. Beleza. Agora, se ele aumenta quando vai para a esquerda, imagine o que acontece quando a vírgula vai para a direita, né? Se a vírgula vai para a direita, a potência de 10 vai diminuir. Vamos ver alguns exemplos, então. Se eu tenho aqui, ó, 0,00456 vezes 10 é 18. Eu quero escrever em notação científica. Em notação científica, vai ficar uma casa antes da vírgula, 4,56. Quantas casas a vírgula andou? A vírgula estava aqui, ela veio uma para cá, duas, 3 casas. 3 casas, mas foi para a direita. Então, diminui o expoente. 18 menos 3, 15. Ok? Outro exemplo. 0,0789 vezes 10 é menos 26. Vou escrever em notação científica. Então, vou trazer a vírgula para cá, ó. Entre o 7 e o 8. Então, vai andar uma, duas casas. Menos 26 menos 2, porque vai diminuir duas, né? Vai dar menos 28. Ah, o número é negativo aí. Liga o alerta. Liga o alerta que o número é negativo. O expoente negativo faz essas coisas com a cabeça da gente. Cuidado. Beleza, vamos ver o outro aqui, ó. 0,089 vezes 10 a menos 9. Vou escrever em notação científica, vou andar a vírgula aqui, ó. Uma, duas, 3 casas. Menos 9 diminuiu 3, menos 12. Então, cuidado, hein? Lembrando que menos 28, né, é menor do que menos 26. Menos 12 é menor do que menos 9, né? Sempre bom a gente lembrar dessas coisas. Ok? Então, toda vez que a vírgula for para a direita, o expoente vai diminuir. A gente vai subtrair no expoente o número de casas que você andou com a vírgula. Ok? Muito bem. Outro conceito importante é o conceito de ordem de grandeza. Tá? O que é a ordem de grandeza? Né? Dá a entender que alguma coisa é grande, né? Não necessariamente, pode ser pequena também, tá? Bom, definição. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima de um número, tá? Como assim? Vamos ver um exemplo. 3.000. 3.000 é maior do que 1.000, maior do que 10 ao cubo, que é 1.000, e menor do que 10.000, 10 à quarta, né? Só que 3.000 está mais perto de quem? Está mais perto de 1.000 ou está mais perto de 10.000? Está mais perto de 1.000, né? Então, ele está mais perto de 10 ao cubo. Portanto, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Ok? Vocês vão perceber que todo número, ele sempre está entre duas ordens de grandeza, entre duas potências de 10. Uma menor e uma maior. 700 milhões, aqui, ó. 700 milhões está entre 1 milhão, né? 1 bilhão, perdão. 1 bilhão e 100 milhões. 100 milhões é 10 oitava. 1 bilhão é 10 a nona. Só que aqui são 700 milhões, né? Se são 700 milhões, está mais perto de 1 bilhão ou de 100 milhões? Está mais perto de 1 bilhão, né? Então, está mais perto de 10 a nona, porque 10 a nona é 1 bilhão. Beleza? Bom, e quando que a gente usa a ordem de grandeza? A gente usa quando os números são muito grandes ou também muito pequenos, e quando também a gente não precisa de uma precisão muito grande, não precisa calcular com exatidão. Até porque, em alguns casos, a gente nem tem como determinar com uma precisão.
Então, a gente vai pela ordem de grandeza, tá? Só para vocês entenderem, vocês já viram que eu sou apaixonado com astronomia, né, gente? Tem astronomia em tudo aqui. Mas o universo tem muitos exemplos legais para a gente e é muito bonito, né? Bom, então só um exemplo, a gente sabe que o número de estrelas da nossa galáxia, né, que chama Via Láctea, né, por causa desse caminho leitoso que a gente vê aqui no céu, né, o número de estrelas é 250 bilhões, mais ou menos 150 bilhões, ou seja, é um número que está entre 100 bilhões, né, se você subtrair 250 bilhões de 150, dá 100 bilhões. 100 bilhões, a potência de 10 mais perto dela, que é própria, é ela própria, né? É 10 a 11ª potência, 10 elevado a 11. E 400 bilhões, que seria 250 bilhões mais 150 bilhões, dá 400 bilhões. 400 bilhões também está perto de 100 bilhões, está mais perto de 100 bilhões do que de 1 trilhão, né? Então, a ordem de grandeza é a mesma, 10 a 11. Então, vejam que apesar da incerteza, ou seja, da dúvida ser grande, né? Entre 100 bilhões e 400 bilhões é muita coisa, mas a ordem de grandeza é a mesma. Então, você fala a ordem de grandeza das estrelas que você não erra, ok? Por isso que ela é útil. Bom, e como é que eu acho a ordem de grandeza? Boiou aí nessa última parte? Tá, talvez vocês não estejam calculando de cabeça, né? Igual às vezes eu faço, né? Mas com a prática isso acontece, tá? Preocupa não. Então, eu vou dar uma regra prática para vocês determinarem como obter essa ordem de grandeza. Digamos que você tem um número, e esse número já está em notação científica, isso é importante, tá? A gente escrever primeiramente o número em notação científica, e aí esse número em notação científica, você tem ele aí como n vezes 10 elevado a m. Então, esse n é um número qualquer, vezes 10 elevado a um mzinho, que é também um número qualquer, tá? Bom, então, a regra é clara. Se esse número for menor do que 5, esse número aqui da frente, se ele for menor do que 5, a ordem de grandeza é fácil. É só a gente copiar a potência de 10, igualzinho está aqui. Pronto. Então, olha só. Você pega um número como 3.000. 3.000 é 3 vezes 10 ao cubo, tá? 3 vezes 10 ao cubo. Então, o n, que é esse número que fica aqui na frente, é 3. 3 é menor do que 5. Então, a ordem de grandeza é só copiar a potência de 10. Então, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Fácil, né? Mas lembrem-se de passar para a notação científica primeiro, hein? Senão dá errado. Agora, e se esse n for maior do que 5? Tá? Aí, a gente arredonda, a gente joga para cima, certo? Aí eu vou pegar a potência de 10 e vou somar 1, tá vendo aqui, ó? Então, lá em cima estava 10 a m, aqui vai ficar 10 elevado a m mais 1. Então, vou ter que somar 1 na potência de 10, tá? Então, por exemplo, 700 milhões, né? 700 milhões, que é o que eu tinha feito antes, é 7 vezes 10 oitava, né? São 8 zeros, 3, 6, 8, né? 7 vezes 10 oitava. Só que 7, que é um número n, que está aqui na frente, né? Ele é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, a ordem de grandeza tem que somar 1. Então, a potência de 10 aqui não era 10 oitava, vou somar 1 e a ordem de grandeza vai ser 10 a nona. Beleza? Aí alguém vai perguntar assim, professor, e se for igual a 5? Ó, é por isso que tem essa barrinha aqui embaixo, né, galera? Igual a 5, a gente arredonda para cima também, tá? Então, se for n maior ou igual a 5, a gente vai fazer isso aqui e vai somar 1 no expoente. Beleza? Deu para entender agora? Ficou mais claro? Né? Beleza. Então, toca o barco. Vou fazer um exemplo de um problema com ordem de grandeza para vocês entenderem. Pensa aí, quantas vezes o coração de uma pessoa bate durante toda a sua vida? Nossa, difícil, hein? Que nada, difícil nada. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas em média são 70 batimentos por minuto.
Você pode verificar isso colocando seus 2 dedinhos aqui, ó, nessa posição aqui. Você vai sentir a pulsação. Conta isso aí durante 1 minuto, tá? Quantas pulsadas você tem aí. Vocês vão ver que dá nessa faixa de 70 por minuto aí. Claro que se você ficar nervoso, né? Se você ficar praticar uma atividade física, se você estiver apaixonado, né? Viu o seu amor, isso aqui vai aumentar, tá? Mas é um número médio, 70 batimentos por minuto. Bom, digamos, então a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, multiplica por 60 para ter em 1 hora. Um dia tem 24 horas, multiplica por 24. Um ano tem 365 dias, multiplica por 365. E digamos que uma pessoa vai viver lá seus 80 anos, tá? Então multiplica por 80 também. Beleza? Nossa, vai fazer essa conta toda? Ok. Então, se a gente fizer essa conta toda, lógico que a gente tem isso aí na calculadora, né? Porque na mão é complicado. Mas enfim. A gente tem aí esse numerozão aqui, quanto que é, gente? 1.000, milhão, bilhão, né? Então, são 2 bilhões, 943 milhões, 360 mil batimentos. É esse número mesmo? Tá certinho? Todo mundo vai bater esse tempo aí? Claro que não, né, gente? Esse número não é exato, tem muitas variáveis, né? Lembra, a pessoa pode ficar nervosa, ansiosa, apaixonada, né? Isso aqui, esse número aumenta. Vai ter gente que vai viver 80 anos, vai ter gente que vai viver 70, né? Vai ter gente que vai viver 100, né? Então, esse número é um número, assim, mentiroso, na verdade, né? Vou falar a verdade. Então, para a gente não ficar falando mentira, que, aliás, eu particularmente odeio falar mentira, espero que vocês também, né? A gente trabalha com ordem de grandeza. Se eu coloco esse número aqui em notação científica, ele vai dar 2,9 vezes 10 a nona. Eu descartei o resto das casas aqui, tá, gente? Não vai fazer diferença, não. 2,9 vezes 10 a nona. Notação científica. Só que eu vou pegar a ordem de grandeza. A ordem de grandeza vai dar 10 a nona. Então, você falar que a pessoa tem cerca de 10 a nona batimentos em toda a sua vida é um número razoável, tá? Quer dizer, 1 bilhão de vezes, tá? As variações na emoção, na excitação, né? Ou na duração da vida, não vão alterar tanto assim a ordem de grandeza, tá? Às vezes uma ordem para cima, uma ordem para baixo, mas provavelmente, se fosse uma prova, por exemplo, se vocês fizessem a conta com pequenas diferenças aqui, fatalmente vocês cairiam na mesma ordem de grandeza. Ok? Então, a ordem de grandeza serve para isso. Serve para a gente estimar, né? Mais ou menos, ter uma ideia do número, sem ter que ter todos os detalhes desse número. Beleza? Muito bem, vamos revisar aqui rapidamente também, que eu já apresentei para vocês, o Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema padrão de unidades adotado em todo o mundo, carinhosamente chamado de SI. Ele foi instituído na década de 1960, então já tem um tempinho já. Então, na maioria dos nossos problemas, nossas atividades, a gente vai usar grandezas medidas nessas unidades que estão na tabela. Para medir comprimento, normalmente a gente vai usar o metro, que o símbolo é M, todo mundo sabe, né? Para medir tempo, a gente usa o segundo, o símbolo é S, aqui é minúsculo, tá, gente? Tudo minúsculo, M minúsculo, S minúsculo. Para medir massa, a gente usa o quilograma, que apesar de ser escrito com Q no português, o símbolo é K, Kg. Temperatura, né, a gente vai medir em Kelvin. No segundo ano, a gente vai estudar o que é o Kelvin, tá? E o símbolo é K maiúsculo. Alerta de spoiler. Quantidade de matéria é muito utilizado lá em química, mas em física também a gente usa. A gente tem o mol, tá? Corrente elétrica, isso já é assunto para o terceiro ano, né? A gente mede em ampere, e o símbolo é A maiúsculo. Intensidade luminosa, quase nunca a gente usa, né? Para não dizer nunca, né? A gente, se usasse, poderia medir em candelas, CD. Né? Os fabricantes de lâmpadas preferem usar o lumen, tá? Mas, enfim, a unidade do Sistema Internacional é o candela,
tá? É o equivalente ao lúmen no sistema internacional. Lembrando, gente, que essas unidades, elas não admitem plural, tá? Então, você nunca vai colocar 50 metros, aí você bota um S aqui. Nada a ver, né? 70 quilogramas, você bota um S aqui. Não existe isso, tá? É tudo no singular mesmo. Quer dizer, a palavra você pode dizer no plural. Metros, segundos, quilogramas. O símbolo não, tá? O símbolo é sempre esse aqui. Não tem S. Bom, uma coisinha muito legal e que vocês vão se deparar com ela, imagino que vocês já conheçam alguns desses sujeitos aqui, né? São os múltiplos e submúltiplos das unidades do Sistema Internacional, tá? Vamos começar aqui com os múltiplos, né, que são os maiores que a unidade, né? Certamente vocês já ouviram falar no decâmetro, né? No hectômetro, no quilômetro. Normalmente a gente usa para quilo, para metro, mas pode usar para qualquer unidade de sistema internacional, tá? Então, por isso que não é decâmetro, é deca mais a unidade de sistema internacional que você vai usar. Hecto mais a unidade de sistema internacional que você vai usar. Quilo, né? Igual tem quilograma, tem quilômetro, né? Tem quilopascal, enfim. Bom, o deca, o símbolo é DA, né? Não tem um M, gente, porque o M era do metro, tá? Quanto que é um decâmetro? Um decâmetro é 10 vezes o metro, não é? Então, um DA é 10 vezes a unidade. 10 vezes é 10 elevado à primeira potência. Então, a ordem de grandeza, 10 elevado à primeira potência. O hectômetro era 100 metros, não era? Então, 100 vezes a unidade é o hecto, 10 ao quadrado. O quilo é 1000 vezes, 1 quilograma são 1000 gramas, não é? Então, 10 ao cubo. Esses três aqui você já conhece, não preciso ficar falando muito, né? Beleza. Quem mexe um pouquinho com computador, memória, já conhece mais alguns aqui. Mega, giga, tera, né? O mega, que o símbolo é M maiúsculo, aqui é tudo minúsculo, tá, gente? Aqui é que começam os maiúsculos, né? O mega é 1 milhão de vezes a unidade, tá? Então, 10 a sexta. Ok? Megawatt, né? É 1 milhão de watts, beleza? Depois vem o giga, né? 1 giga são 1000 megas, né? 1000 vezes maior do que 1 mega, ou seja, 1000 vezes maior do que 1 milhão, é 1 bilhão, né? 1 bilhão, 10 a nona, 9 zeros. E o tera, tá chegando aí os terabytes agora, né? Os HD externos de terabytes. Computador já com HD de terabyte. Então, você tem o T maiúsculo, o terabyte, 1 tera são 1000 gigas, 1000 bilhões é 1 trilhão, 10 a 12, 10 a 12ª potência. Eu quero que vocês decorem essa tabela, tá? Esses prefixos vão aparecer com uma certa frequência, e o jeito mais fácil de trabalhar com eles é substituir o prefixo pela potência de 10 correspondente. Então, é bom vocês treinarem a associação desses símbolos com essas potências, tá? É o jeito mais fácil de trabalhar, ok? Muito bem, e da mesma forma que você tem os múltiplos, agora eu vou apresentar para vocês os submúltiplos, tá? Quais são os submúltiplos? Vamos lá. Submúltiplos, a gente tem 3 que vocês conhecem bastante. O deci, o centi e o mili. De decímetro, centímetro e milímetro, né? O deci é um décimo, né? Por isso que chama deci, 0,1, ou, em ordem de grandeza, 10 a menos 1. O centi é um de centésimo, né? Centésimo é 0,01, 10 a menos 2, 2 casas depois da vírgula. E o mili, igual milímetro, né? É um milésimo, tem tudo a ver com o nome, né? 10 a menos 3. Então, esses 3 vocês já conhecem bem, certo? Beleza. Agora, outros 3 que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, esses não são tão populares, né? Mas são importantes e vão aparecer. Micro, né? O micro, o símbolo dele é uma letra grega.
tá? Essa letra grega aqui, essa letra grega chama Mi, tá? Aquela letrinha lá daquele programinha de torrent, sabe? Pois é. Um micrômetro é um milionésimo do metro. Um micro é um milionésimo. Por isso que é 10 a menos 6. Quer dizer, um micro, na verdade, é a milésima parte do mili. Um micrômetro é a milésima parte do milímetro. Um micrômetro é da ordem da espessura do fio de cabelo, para vocês terem uma ideia de tão pequeno que é. Mas tem menor. O nano, cujo símbolo é N, minúsculo, é um milésimo de micro. Ou seja, é um bilionésimo da unidade, né? É 10 a menos 9, muito pequeno, né? Um nanômetro, nanotecnologia, né? Nanotecnologia é tecnologia do tamanho de um nanômetro, ou seja, 10 a menos 9 metros, muito pequeno. E um pico, né? O símbolo é P minúsculo, é um milésimo de nano, ou seja, é um trilionésimo da unidade, é muito pequeno, tá? Então, mais uma vez, decorem os símbolos, tá? E passem a associá-los com as suas ordens de grandeza aqui, com essas potências de 10, tá? Isso nós vamos cobrar de vocês. Bom, mas para cobrar a gente tem que ensinar, né? Estamos ensinando. Então, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Veja, 8mg. Esse M aqui é o M do mili, porque ele é minúsculo. Se fosse mega, seria maiúsculo. E esse G é do grama. Esse G eu não vou mexer. O que eu vou mexer é trocar esse M pela potência de 10 correspondente a ele. Tá? Então, 8 miligramas é 8 vezes 10 a menos 3 gramas. 7 centímetros. Nossa, tem gente que apanha para transformar centímetro em metro. Gente, é a coisa mais fácil que tem. Tira esse C e coloca vezes 10 a menos 2 no lugar. Pronto. E bora fazer o seu problema. Né? 6 microsegundos. Micro é 10 a menos 6. Tira o micro e coloca 10 a menos 6 no seu lugar. 5 kilovolts. Todo mundo sabe o que é um volt, eu vou falar do volt, né, da tomada. 5 kilovolts, esse K é o mesmo de quilômetro, é 1000, 5 vezes 10 ao cubo, volts. 3 gigawatts, né, ou gigawatts, você que sabe. Giga é 10 a nona, então tira o Gzão, põe 10 a nona no lugar. 4 nanômetros, né? Tira o nano aqui, coloca 10 a menos 9 no lugar. E 2 megahertz, né? Mega de 10 a sexta, né? 10 a sexta hertz. É muito utilizado aí para velocidade de processamento do computador. Ok? Deu para entender? Show de bola? Beleza, se entendeu tudo, agora já está pronto para o próximo vídeo e para os exercícios que vão aparecer em seguida. Fique atento e não perca a sua atividade. Ah, e não deixe de participar do fórum, que também tem tudo a ver com isso que nós falamos aí. Um abraço.